esta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira. Nós estamos muito honradas novamente em uma data festiva. Nós vamos entrevistar o padre Rubens Pedro Cabral, que está comemorando 40 anos de sacerdócio. Ele também foi meu professor, foi orientador dentro de uma faculdade que a gente fazia o mestrado, já foi nosso conferencista em vários eventos, já fez outras entrevistas, é um sábio. A gente sempre aprende com ele. Então, para nós é uma grande alegria e é uma comemoração junto com vocês, tá bom? Então, minhas queridas, eu apresento a vocês o padre Rubens Pedro Cabral, que vai contar para nós como é que é ser sacerdote durante 40 anos e cuidar de todas as pastorais, né? Enfim, vamos aprender muito com ele hoje. Pois não. Que alegria e que honra. Vamos lá, conte para nós. Para mim também, dona Elizabeth, é uma alegria voltar a conversar com a senhora, o seu trabalho dedicado através do Portal Homem, Portal Mulher, e todos aqueles e aquelas que acompanham essa maneira boa de receber notícias verdadeiras no mundo cheio de fake news. De fato, eu sou o padre Rubens Pedro, sou missionário oblato de Maria Imaculada e estou completando 40 anos de sacerdócio. Me ordenei em 1982, aqui mesmo em São Paulo, numa paróquia em Piraporinha, São Bom Jesus de Piraporinha, e de lá para cá trabalhei em 16 diferentes áreas e paróquias, e agora estou tendo a oportunidade de visitá-las todas, graças a Deus. Teve na liderança da CRB, para quem não sabe, poderia explicar quantos anos também. Eu acho que o senhor completou 3 gestões lá, não foi? Fiquei no total 6 anos e meio na CRB, foi um trabalho magnífico, visitando religiosos e religiosas de todo o estado de São Paulo. Tive a oportunidade de conviver com os nossos queridos bispos, com as lideranças da Igreja Católica no estado, e posso afirmar que é tudo gente boa, gente maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver. Ótimo. Para quem não sabe, informar sobre as suas formações acadêmicas é importante, né? Todas na área de ciências sociais e humanas. Então, tive essa felicidade de encontrá-lo também como professor e também um conselheiro, né? Digamos assim, para todos nós alunos e nós alunas, enquanto estávamos no mestrado na Unisa. E, felizmente, continuamos, né, juntos, fazendo nossos trabalhos também de palestras, o senhor sempre trazendo informações preciosas para as pessoas, né? Conte um pouco aí da sua formação de todas as áreas aí. Então, para ser padre, depois do ensino médio, a gente faz 2 formações obrigatórias, é filosofia e teologia. Terminado esse período de formação inicial, eu imediatamente entrei na Unisa para fazer psicologia e, enquanto estava na psicologia, por conta das minhas formações anteriores, eu já me tornei professor. Então, eu estudava pela manhã e dava aula à noite, ou ao contrário, às vezes estudava à noite em alguns cursos e dava aula pela manhã. E foi um período muito rico, realmente, de crescimento e de valorização. Terminada essa formação básica de psicologia, eu fui solicitado pela universidade, na época, de me aprofundar numa disciplina que tínhamos poucos professores, que era na área da pessoa portadora de deficiência. Então, através dos meus estudos na USP, me tornei especialista nessa área e também em gestalterapia. Então, são as minhas formações. Por conta disso, atendi durante 25 anos no consultório e celebrei com muita alegria 20 anos, pelo menos, como professor no corpo docente, e fiz uma experiência muito positiva. Ok. Então, agora hoje nós queremos explorar o senhor. Nós queremos explorar quais são os seus conhecimentos dentro da Igreja Católica que revelam a importância das mulheres como colaboradoras das obras sociais da Igreja. Hoje nós temos até uma doutora no Vaticano, né, trazendo uma série de conhecimentos, enfim, para que da parte do top, digamos, da Igreja, né, todos os que estão ordenados aí entendam, né, a ciência. Eu costumo brincar que é a mulherologia, mas que entendam a ciência em torno das mulheres, não é? E que é a vida delas, a dedicação, os sofrimentos,
as oportunidades que elas querem, as lutas, né? As conquistas. Então, realmente, assim, nós mulheres hoje somos um grande compêndio, né? Para que tenhamos que ser estudadas, compreendidas e oportunizadas também, né? Temos que ter oportunidade. Temos só uma grande doutora dentro da igreja, mas que nos honra muito, com certeza, tê-la lá nessa abertura, né, que está havendo, né? E qual é a sua opinião, assim, de termos hoje essa doutora no Vaticano? E por que é que nós estamos vendo pelo movimento católico que as mulheres estão tendo essas aberturas, né? Estão tendo mais oportunidades, eu diria, né? É. Primeiro, Elizabeth, eu queria só lembrar que, de fato, a primeira experiência de valorização das mulheres vem pelo próprio Jesus, porque a primeira testemunha da ressurreição é Madalena. Ele confiou a ela a tarefa de dar a notícia aos apóstolos de que ele havia ressuscitado. E pediu a ela que dissesse para os apóstolos onde é que eles deveriam se encontrar. Então, de fato, tudo aquilo que a gente vê hoje tem raízes de 2000 anos atrás, na experiência bonita da ressurreição de Jesus e na figura esplêndida de Madalena, que o Papa Francisco fez o favor de reaver para o nosso convívio, porque muitas pessoas chamavam Madalena de prostituta e falavam, tinham uma visão ruim dela. Então, o Papa recapturou essa imagem, a chamou novamente de apóstola dos apóstolos, como ela era chamada no início da igreja, devolveu a ela o direito de ser celebrada num dia especial dentro da liturgia da igreja, e por conta disso começou então todo esse movimento de tentar reaver as outras dimensões do universo feminino, dos quais a igreja é devedora, porque de fato as mulheres sempre atuaram na igreja. Elas foram diaconisas no início da igreja, e a tarefa dessas mulheres era cuidar dos pobres, era fazer o bem para as pessoas, era ser o braço de caridade na vida da igreja, né? Elas foram importantes para a evangelização, e muitíssimo importantes no início, e ao longo da história também. As congregações religiosas, aos poucos, foram assumindo esse papel, né? Diante da história da igreja, as congregações assumiram. E algumas cuidaram do trabalho de evangelização, outras do trabalho com os hospitais, outras com as escolas, e assim as mulheres tiveram seu lugar garantido ao longo de toda a história. Olha aí, viu que bonito? Assim, não estão fazendo favor, né? Eles disseram, vocês são inteligentes, poderosas, está aqui a oportunidade, nós entramos, vamos lá. Vamos, né? Também vamos fazer os nossos autoelogios. Mas outra parte assim, que é muito interessante e justa essa sua observação, sim, sem dúvida, né? Hoje nós temos, talvez, em termos de brasileiras, né, um dos maiores exemplos, embora não citado, que é a doutora Zilda Arnes. Ela que praticamente foi a nossa precursora aqui no Brasil, né, desses movimentos ativistas, de fazer com que as mulheres participassem por exemplo, assim, pegar as obras sociais e motivar, treinar, enfim, acho que ela foi um grande alicerce para nós mulheres, né, cristãs, e ao mesmo tempo um incentivo, né, digamos assim, uma oportunidade que a Igreja Católica teve de ver no trabalho dela, sendo uma doutora, né, da área de humanas, trazendo essas informações que contribuem muito nessa expressão para as mulheres, né, dessa forma religiosa, de participação mesmo, né, de presença que não tínhamos antes, né? Qual é a sua opinião aí? Na verdade, a gente já tinha, mas era restrito geralmente como eu já falei, às congregações religiosas. Doutora Zilda Arnes, assim como outras mulheres, abriram um espaço para as leigas. E mais recentemente, o próprio Papa Francisco, como a senhora mesma falou, nos deu a alegria de nomear Dona Maria Lia para o trabalho de auxiliar, junto com duas religiosas, auxiliar a escolha dos futuros bispos no mundo. Então, essa comissão, que sempre foi masculina, agora tem 3 mulheres representantes.
E 3 mulheres de peso, de força, de conhecimento, de sabedoria, que certamente vão dar um tom diferente nas escolhas dos próximos bispos para o mundo. E isso vai não só engrandecer as mulheres, e devolvendo a elas o direito que elas têm de falar e de participar, mas também vai dar à igreja uma oportunidade de ter um pouco mais de complacência, por assim dizer, de generosidade, um pouco mais de visão a respeito dos bispos que escolhe, e não simplesmente uma visão doutrinária, que é o mais comum na cabeça do grupo de homens que até então trabalhavam com essa matéria. É muito interessante, né? Então, é assim, na sua opinião, eu entendi, né? E nós hoje estamos num momento muito difícil, não só no Brasil, mas eu creio que no contexto geral do mundo. Hoje eu estava lendo sobre a ONU na questão das lideranças, né? Das lideranças femininas, principalmente a grande preocupação da ONU que se respeite, que se dê essa oportunidade, né? Porque os homens, eles são maravilhosos para fazer tudo que está externo no país, né? Mas eles não conseguem fazer as coisas, às vezes, dentro da casa deles. Eles não conseguem fazer as coisas dentro da família deles. Pai, mãe, irmão, as tias, não sei o quê, entendeu? Os filhos, mãe, a avó. Né? Então, ele tem um macro-universo, mas ele não consegue, às vezes, olhar o micro-universo, né? E a mulher assim, são milhões de micro-universos, né? Que vão fazer a sociedade, como o senhor está falando, que vai construir, não é? O mundo social, o mundo político, porque se não tem uma boa educação dentro da casa, não teve uma pessoa que orientasse como essa pessoa vai ser uma líder política de peso, de respeito. Ela pode até ter grandes oportunidades, ela vai perder as oportunidades porque ela não teve berço, como se diz. Né? A politização nossa vem do berço. O saber dividir, o saber compreender, o saber ouvir, o saber, né, perdoar, o saber incentivar, o saber treinar, né? Aceitar a outra pessoa na diferença. E me parece assim que está uma abertura muito grande, né? Eu acho assim, da participação das mulheres. A gente está vendo mulheres, atualmente eu tenho até amigas, né, que estão na questão de visitar os doentes, da extrema-unção, o batismo na hora da dor, a pessoa não tinha sido batizada, né? A palavra, né? O dom da palavra também para confortar, para Sério da que a palavra. pessoa, né? Então, muito lindo tudo. Então, explica para nós, assim, quais são essas oportunidades, né? Porque eu não sou especialista e vejo que está tendo esse crescendo e eu fico muito feliz de ver essas aberturas. Eu gostaria também de entendê-las, entende? Eu acho que é legal isso, né? Então, nós vamos classificar de novo em 2 grupos, tá bom? O Tá bom, grupo da vida religiosa feminina continua. E as certo. religiosas vão continuar tendo um papel importantíssimo dentro da igreja, na catequese, na educação, na saúde. As religiosas que têm trabalhos sociais magníficos, que prestam serviços como advogadas, como psicólogas, como professoras, como doutoras, né, dentro da igreja, em várias áreas. Toda essa dinâmica bonita da vida religiosa consagrada feminina vai continuar e há de produzir muitos frutos para o bem da igreja e para o bem do povo também. O que a senhora está falando, na verdade, é o fato de que na igreja, né, existe um movimento para as leigas, que passa por todos esses ministérios, inclusive pelo ministério da catequista, ou do catequista, que recentemente o Papa Francisco instituiu. Mas esse movimento pode também levar, algum dia, se Deus quiser, à reorganização do diaconato feminino, porque o diaconato é um direito das mulheres que foi perdido ao longo da história. Então, o que nós esperamos é que haja uma possibilidade das mulheres se tornarem diaconisas dentro da igreja, prestando um magnífico serviço na microestrutura, como a senhora está falando, visitando os doentes, pregando a palavra de Deus, animando as comunidades. Porque, de uma certa maneira, elas já fazem isso agora. Sim, Pela falta de padre, pela falta de diácono, muitas mulheres
já tem um encargo bonito de levar adiante a vida de uma comunidade. O que se vai fazer no futuro, se Deus quiser, é regulamentar isso, devolvendo a elas a dignidade que elas nunca deveriam ter perdido, não é? Para fazer da experiência cristã uma experiência de comunhão entre os gêneros, entre as experiências de sexualidade, sem essas discriminações que muitas vezes a sociedade impõe. Então, a ideia é muito bonita, é valorizar a vida da leiga, comprometida, consagrada ou não, porque nós temos leigas que são consagradas sem ser religiosas e fazem um trabalho bonito na igreja. Então, a ideia é que elas retomem os seus lugares e com as bênçãos do Papa, da igreja, dos bispos, e assim a gente vai ter uma igreja com maior comunhão. É o que nós esperamos. Eu, depois de 40 anos de padre, não sei quanto disso vou assistir, mas eu espero que a senhora consiga ver muitas dessas coisas acontecendo. Não tem como, eu sou mais velha que o senhor. Isso foi bom. Vontade com a sua mãe, meu Deus. Escuta, mas outra coisa que é interessante, que eu acho que ninguém sabe, assim, ou se sabe, ninguém explica direito, né? Qualquer pessoa pode batizar a outra, né? Tu tem a criança ou a pessoa numa situação que ali, né, está entre a vida e a morte, a gente pode batizar a pessoa. A gente pode fazer invocações, não sei se seria a extremunção, que é o nome que vai dar aqui, o que vai ser para a pessoa leiga, né? Mas aquela assistência da hora da morte também. Temos outras coisas que não sendo ainda, né, a diaconisa, como você está falando, né? Espero que tenha bastante cursos para a gente fazer e aprender direitinho, né? Mas essas coisas que atualmente você está diante de uma emergência com um ser, né, que está agonizante, uma extrema doença, quais as coisas que a gente, sendo cristã, pode fazer, homem ou mulher, nesta emergência, vamos dizer, a partida dessa pessoa para outra vida, né? Primeira coisa, todo batizado tem direito de batizar, tá bom? Então, sendo batizado, em qualquer circunstância, ninguém precisa ficar sem se batizar, porque as pessoas têm direito. O que acontece é que o batismo na igreja precisa ser registrado. Então, depois de ter feito a cerimônia do batismo e de ter aspergido a criança, ter mergulhado a criança na água, precisa trazer o nome dela para a igreja, para fazer a espécie de confirmação desse batismo, para que essa criança seja registrada e no futuro possa participar das coisas da igreja com maior liberdade. Mas, de fato, todo batizado tem direito de batizar numa situação de emergência, como a senhora mesma colocou. De fato, o que nós podemos, no caso dos doentes, é rezar pelos doentes, não é? Fazer com eles um bom ato de contrição, pedir a Deus que o perdoe, que é um pouquinho diferente do sacramento da unção dos enfermos, que esse é delegado mesmo ao sacerdote, né? É um sacramento mais específico, com a unção dos enfermos. Mas a pessoa pode rezar com os doentes, pedindo a Deus que a perdoe, e certamente Deus vai ouvi-la, né? Homem ou mulher, porque Deus nos ama e quer acolher a intenção, a prece e a necessidade de cada um. Ok, mas é uma explicação muito importante, né? Porque, assim, não se difunde muito e é necessário, porque as emergências estão por aí, como o senhor está comentando, né? Agora, assim, a curiosidade mesmo, né? Nesses 40 anos, assim, o senhor consegue enumerar quantas missas, quanto batismo, quantos casamentos, como é que é essa história? É difícil ou o senhor contabilizou já? A quantificação é muito difícil. Eu fui ingênuo no começo do meu sacerdócio e imaginei que deveria registrar cada missa. Mas quando eu cheguei aí pelas 2.000 e poucas, eu parei porque não dava mais, acabava me confundindo e tudo isso, né? Mas, de fato, durante esses 40 anos, felizmente, eu celebrei milhares, atendi milhares de pessoas. Estou muito feliz por essa experiência, né? O que eu fiz menos nesse período foram a assistência ao sacramento do matrimônio. Isso realmente eu fiz menos do que o comum. Mas eu fiz muitíssimos batizados
e durante a minha ida às comunidades eu reencontro pessoas que são adultas e que já são pais e mães e que foram batizadas por mim quando eram recém-nascidos. E eu brinco com elas, não vamos refazer a foto, porque quase sempre na foto eu estou segurando a criança no colo. Então agora não dá mais para segurar. Mas é uma experiência muito boa ver que essas milhares de pessoas assim puderam celebrar comigo os seus momentos especiais, né? O que eu mais gosto de fazer na igreja é o atendimento do sacramento da reconciliação, que nós normalmente chamamos de confissão, né? Isso para mim é uma grande bênção e eu tive oportunidades lindíssimas de atender pessoas que realmente necessitavam muito, tanto normais, assim, em situação de saúde, mas já tive oportunidade de atender confissões de pessoas à beira da morte e ajudá-las a morrer em paz, o que para mim foi uma grande bênção, não é? Poder estar ali, celebrar com a pessoa aquele momento de reconciliação e perceber que por conta disso ela podia dar com tranquilidade o seu último suspiro e deixar esse mundo em paz, não é? E Certo. também tive oportunidades outras, né, a pedido do nosso bispo, de celebrar o sacramento da crisma, que normalmente é delegada só ao bispo, né, e participar da ordenação de rapazes, para que eles possam continuar sendo padres depois que eu vou embora. Mas eu tive a impressão uma vez que o senhor faz atendimentos a algumas pessoas, não sei se de forma voluntária ou como profissional, para a área psicológica, a pessoa que é dependente às vezes de drogas, está em depressão. Existe esse tipo de atendimento? Ainda o senhor consegue o tempo para isso? Na Porque às verdade, a vezes gente, alguém precisa assim, eu gostei desse padre, eu gostaria de falar com ele, e daí como é que fica? na verdade, a gente chama isso de acompanhamento espiritual, que é o que eu É. faço agora, né? Felizmente, eu trabalhei muito com o uso de drogas e de álcool na minha paróquia. Nós tivemos muitíssimas famílias recuperadas em função do acompanhamento do que nós chamamos de pastoral da sobriedade, que é dirigida por homens e mulheres leigos e leigas comprometidos com a sobriedade, porque deixaram de beber, ou deixaram de fumar, ou deixaram de usar droga, ou deixaram de jogar, porque a pastoral da sobriedade também inclui essa adição para o jogo, né? Então, todas essas experiências foram possíveis na minha paróquia. Atualmente, eu só faço mesmo atendimento espiritual. E às vezes até na pandemia foi online, porque não tinha jeito, né? Então atendi algumas pessoas quando elas necessitavam. E agora atendo também aqui na Praça da Sé, de vez em quando ali nas Irmãs Paulinas, na loja das Irmãs Paulinas. Mas é um atendimento específico para pessoas que querem ser acompanhadas espiritualmente, não é? Para saber e para entender melhor a sua relação com Deus, para poder interpretar o que que ela deve fazer nesse momento da vida, num processo de discernimento, né? O Papa Francisco falou esse fim de semana que fazer processos de discernimento é um ato de amor, né? Então é isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem, discernimento a respeito da vida delas, do futuro, de como elas vão se encaminhar, ou do momento presente, né? E aí também tive a oportunidade feliz de ajudar muita gente. Então, neste caso aqui, que o senhor está concluindo essa informação, ele há uma atuação não só do sacerdote, mas também do psicólogo, digamos assim. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Aí é com A uma ideia é consulta essa com o mesmo. psicólogo que você está fazendo um compromisso dele com ele mesmo, com a pessoa mesma, né, para se reconhecer e se corrigir, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você está tendo o lado espiritual para um conforto, para que se sinta encorajado em nome de né, da fé que ele vai superar isso, é isso, mais ou menos? Isso mesmo. É, Eu é isso costumo mesmo. dizer que o trabalho que eu faço agora é fruto da minha maturidade, porque eu consegui juntar muita coisa bonita que eu valorizo muitíssimo na psicologia, porque a psicologia é uma ciência humana maravilhosa no processo de ajuda, mas juntei tudo isso também com a minha experiência de Deus e com o conhecimento de teologia. Então, dessa mistura, né? De boa qualidade, não é uma mistura feita de qualquer maneira, porque são 40 anos, né?
Dessa mistura surgiu esse trabalho de acompanhamento espiritual, que é feito de uma maneira muito pacífica, muito tranquila, e do meu ponto de vista produz muitos e bons frutos. Há mais homens ou mais mulheres no atendimento, assim? Mais mulheres. Mais mulheres. No momento eu atendo mais mulheres do que homens. E homens também podem, se assim, eu Pode. gostei dessa entrevista, eu vou lá vou falar com ele porque eu estou indeciso, estou, sei lá, tô com Isso. vontade de comer droga, né? Não sei se é como eu tomo, mas sinceramente, eu nunca vi um pacote de droga na minha frente, não sei se isso é. Não, mas eu tô viciada em droga, vamos dizer assim, né? O que eu faço agora? Eu tô viciado no cigarro, eu tô viciado na bebida e eu tenho que falar com alguém. Eu gostei, e aí como é que ele faz? Como é que eu vou chegar no senhor? Não, Normalmente eu atendo na loja das Irmãs Paulinas, aqui no centro da cidade, na rua 15 de novembro, número 71. Aqui certo. perto da Praça da Sé. Nas terças e quintas-feiras eu estou lá para atender. Aí a pessoa tem que agendar ou vai direto lá e conversa e depois agenda. Agenda, tá bom? Ah, tá bem. Acho que naquele cartazete que o seu filho fez sobre mim, tem o meu telefone lá. Ah, tá ótimo. Então, olha aí, pessoal, nós já aprendemos, tá? E é bom também, porque às vezes a gente tem um problema na família, né? Com o marido, filho, irmão, alguma coisa, às vezes, né? Também tem um atendimento para os homens, que isso é muito importante, né? E eu fiquei muito feliz, assim, de ter essa oportunidade, né? Sou suspeita, como eu digo, que eu sou sua fã também, né? Não sou só ex-aluna nem nada, né? Mas realmente o senhor tem um carisma muito grande de falar para a gente, né? E tem um dom muito grande de compreensão, que eu acho que é muito legal. Isso fazia com que todos gostassem e apreciassem muito o senhor. A forma de apresentação das suas palestras são acessíveis, são compreensíveis, né? Que eu acho que esse que é o grande exercício da liderança, é falar a todos os corações, né? Não, eu vou falar para esses aqui porque eu gosto desses, aqueles lá eu vou fazer alguma coisa errada. Então não é líder, então não tem dentro desse coração o carisma da fé, né? Que a fé, eu acho assim, é uma coisa que ela é única para todos, né? Agora dizer assim, não, é só se for do meu futebol, só se for do não sei o quê, né? Então não adianta, então não tem a religião, não tem a fé, não tem digamos assim, esse princípio, né, de amor ao próximo. Né? Acho que está faltando um monte de coisa, não sei quais, mas o senhor poderia dizer para nós, para irmos encerrando aqui. O que o senhor tem a dizer para nós? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, dona Elizabeth, que eu achei muito bonito da parte da senhora relembrar aqui o valor da presença feminina na Igreja Católica, né? Como eu falei, essa é uma presença histórica, nós devemos muitíssimas mulheres, porque elas sustentaram a Igreja em situações difíceis, em momentos de conflito muito grande, as mulheres sempre foram uma grande ajuda, um bom exemplo, um belíssimo testemunho, seja através das religiosas, como a gente já viu aqui no Brasil, a Dorothy Steng, a irmã Dulce, né? Seja através de leigas, como a senhora mesma lembrou, a Zilda Arnes e tantas outras leigas que fizeram um trabalho na igreja que é imprescindível que continuem. Então, essa é a grande vantagem. E depois, celebrando os meus 40 anos de padre, eu também quero agradecer a Deus, porque nas minhas comunidades eu conheci mulheres maravilhosas, dedicadas, imprescindíveis, valiosas, que estudaram, que se preocuparam, que fizeram acontecer. A pastoral da criança, a pastoral da sobriedade, a pastoral da acolhida, da visita aos doentes, da oração nos cemitérios, porque na minha paróquia tinha um cemitério e as mulheres iam lá com muita frequência. Então eu quero agradecer às mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer, pessoal e particularmente, porque elas foram para mim motivos de grandes ajudas. Claro que, felizmente, muitas delas tinham homens compreensíveis, que valorizavam esse trabalho, que priorizavam esse trabalho na pastoral familiar, e valorizando e dignificando a família. Então, muitas das pastorais que foram possíveis desenvolver foram graças à generosidade das mulheres, à dedicação delas e à excelência dos seus maridos, que viram nessas mulheres um potencial para além das suas casas.
e não ficaram trancando as mulheres dentro de casa, né? Acorrentando as inteligências e capacidades delas. Então, eu agradeço muito a esses homens também. E quero pedir a Deus que continue dando lucidez e vida ao nosso querido Papa Francisco, porque já faz 4 anos que ele constituiu o grupo para a devolução do diaconato feminino nas mulheres, e esse grupo está meio que parado, assim, a gente não vê muito movimento, né? Então, Certo. tomara que eles criem juízo e botem esse carro para andar. Mas é muito interessante também, quando o senhor está falando isso, que os homens também estão mais ou menos copiando as mulheres, né? Porque agora já tem o terço dos homens, tem a pastoral Isso, dos homens, né? isso, Tem homens que estão trabalhando em recuperação de outros homens também. É isso mesmo. interessante, né? Eu acho que, não sei se eles estão acompanhando as mulheres, alguém está motivando a eles, mas eu acho que é muito importante esse trabalho, marido e mulher, homem, né, da casa, filho, irmãos, enfim, porque a sociedade precisa, né? Eu digo assim, nós precisamos. Tem coisas muito graves acontecendo em termos de crime, de violência contra crianças, assim, mal entende o que está acontecendo, são coisas gravíssimas, né? E isso tudo eu posso estar equivocada, porque o especialista é o senhor, mas é a bestificação do ser humano, né? Isso. Enquanto a gente orar, a gente não vai ficar bestificado, acredito eu, né? Isso mesmo. Com certeza. Mas eu acho que a palavra é Sobretudo, forte, mas eu acho que tem que dar essa puxada de orelha, essa travada sobretudo, geral, né? e Que as sobretudo pessoas. se a gente orar juntos, Sim, porque existe hoje uma grande tendência das pessoas de estabelecerem com Deus uma relação pessoal, particular, íntima, subjetiva, e aí Deus fica de acordo com tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu desejo e tudo aquilo que eu aspiro. Isso não é Deus, não é? A uhum, verdadeira oração ela é feita de maneira comunitária, né? E cada um pode partilhar os seus dons através também da oração e pode receber a bênção, não é? Através dos outros que compõem também esse momento de oração. Então, homens e mulheres foram criados para serem irmãos uns dos outros, né? E eu acredito que é muito bonito o que está acontecendo, o que nós estamos conversando, porque esta fraternidade entre homens e mulheres deve começar na igreja, necessariamente. que bom. Obrigada. Olha, é uma honra muito grande, uma alegria, né? E realmente tudo que o senhor fala é importante, né? Consegue concatenar bem as pautas e facilita para a gente o aprendizado, sendo pessoa leiga, né? Então, estou muito honrada, muito feliz com essa oportunidade. Minha gratidão, em primeiro lugar, né, por nunca ter me discriminado e ter participado do nosso trabalho simples e modesto, mas contínuo, né? Nada de cometer crimes e pecados contra as pessoas. Estamos tentando todo mundo sobreviver, né? De forma digna. É difícil, é difícil. Liderar e fazer atividades de direitos humanos no Brasil é muito difícil. A própria ONU tem um reconhecimento muito grande quanto a isso, da dificuldade no nosso país para o ativismo humanitário, né? Tá bom? Minha gratidão. Um grande abraço para vocês todas, minhas queridas amigas. Vamos comemorar essa oportunidade de escutar de um padre com 40 anos de sacerdócio e os conhecimentos que ele passou para nós. Muito obrigada. Ficando Obrigado. suas despedidas aí também. Então, que Deus abençoe, ilumine e guarde a senhora, Dona Elizabeth, e também o seu filho Ângelo, que está sempre tão disponível para fazer esse trabalho bonito, não é? De encontrar as pessoas e de revelar a verdade. Que Deus abençoe a vocês dois, não é? Que vivem aí, que se esforçam tanto para produzir o bem, mas que Deus abençoe também os ouvintes, as ouvintes, aqueles que assistem esses programas que a senhora produz, porque Deus é muito bom. Ele quer estar na vida, no coração, na alma de todos os seres humanos, para que a gente viva bem. Nós fomos criados para isso. E eu espero que isso um dia aconteça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito grata, viu? Gente querida, um grande beijo no coração. Até a nossa próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira. Se você gostou, repassa para suas amigas, elas vão ganhar uma bênção também, tá bom? Tchauzinho, até lá.